Olá pessoal, a paz do Senhor para todos. Hoje eu estarei falando sobre Adão. E a pergunta de hoje é a seguinte: Adão era igual a nós ou diferente? Esta é uma pergunta que muitas pessoas não conseguem responder corretamente. Se você quiser entender todos esses detalhes sobre a vida de Adão, assista este vídeo até o final. Muito bem, pessoal, estou de volta para responder esses detalhes sobre a vida de Adão. Mas antes de tudo, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, deixasse aquele like e que também divulgasse os meus vídeos para que mais pessoas em todo o mundo tenham o pleno conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Lembrando também que esses detalhes estão no meu livro, A Revelação Completa do livro de Gênesis por Matusalém, especialista. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: Adão era como nós? Ou ele era totalmente diferente? A própria Bíblia Sagrada responde. Por exemplo, a Bíblia diz que Adão foi criado do pó da terra. E a terra em que Adão foi criado era uma terra santa, a terra do Jardim do Éden, tá bom? Então, nós, humanos, atualmente, somos formados através dos cromossomos do nosso pai, com cromossomos da nossa mãe, né? Esses cromossomos unificados dão origem ao feto e, posteriormente, não é verdade? Uma pessoa passa à existência. No caso de Adão, Adão não foi formado através de cromossomos. Está entendendo? Então, Deus pegou o barro e dentro desse barro, segundo a história judaica, existiam aproximadamente 18 pontos químicos maravilhosos, que serviu ali na mão de Deus como cromossomos. E Deus pegou este barro e aí passou a formalizar o corpo de Adão. Adão, tá, foi formado e agora, depois que Adão estava formado, Deus soprou nas narinas de Adão. Então observe que Adão era totalmente diferente de nós. Tá bom? Primeiro, nós fomos criados a partir de cromossomos XY com X e X. Já o Adão foi criado a partir da partícula do barro. Então tem uma diferença muito grande entre nós e Adão. Um outro detalhe é que Deus literalmente soprou nas narinas de Adão. Nós, atualmente, não recebemos o sopro de Deus. Tá bom? Dentro do cromossomos masculino com o feminino, tem o espírito de vida. Tá bom? Então, quando estes cromossomos se unem, tá, formaliza o espírito humano. Hoje, não precisa Deus soprar em uma pessoa o fôlego de vida. Então, pessoal, Deus é muito inteligente. Quando Deus criou Adão do pó da terra, tá bom? Deus tirou uma costela, que possivelmente seria o sêmen de Adão, e a partir desse sêmen, Deus criou o corpo de Eva. Depois, a unificação matrimonial entre Eva e Adão, tá bom? Gera o corpo físico. E dentro deste corpo físico da criança, já tem o espírito humano, formalizado entre a unificação dos dois cromossomos, chamados de XY e XX. Tá bom? Então Deus não fica soprando o tempo todo em todas as crianças que nascem, não é verdade? Um outro detalhe importantíssimo é que
nós nascemos aqui, no globo terrestre. Já Adão foi colocado no Jardim do Éden. O texto em hebraico, se você pegar uma Bíblia de Jerusalém como essa, está falando que o homem não foi criado dentro do Jardim do Éden. Deus trouxe o homem de um laboratório, tá? E colocou dentro do Jardim do Éden. Isso aqui está apontando para o livro de Gálatas, capítulo 4, que o apóstolo Paulo fala que a Nova Jerusalém é a nossa mãe. Então, em alguns rodapés de Bíblia, vai dizer que o homem foi criado na Nova Jerusalém. Depois Deus trouxe o homem e colocou no Jardim do Éden. Tá bom? Então o homem recebeu o sopro lá em cima e não aqui na terra. E tudo isto aqui faz Adão ser totalmente diferente de nós, né, pessoal? Uma vez que nós não recebemos esse sopro direto, nós recebemos nossos pais. Adão recebeu o sopro de Deus. Então faz Adão ser totalmente diferente de nós. Um outro detalhe muito importante, pessoal, é que Adão, no Jardim do Éden, antes do pecado, ele enxergava com os olhos da alma, tá bom? Então, Adão precisava confirmar o seu estado no Jardim do Éden. Eu vou melhorar para você entender. Adão, a cada 100 anos, passava por um tipo de prova, tá bom? E quando Adão estava chegando aos 100 anos, Deus permitiu que o diabo fosse tentado. E a história diz que se Adão não comesse do fruto, Adão receberia a visão do Espírito, uma vez que Adão já tinha a visão da alma. Mas como Adão não passou no teste, Adão perdeu este dom da visibilidade do Espírito, ele também perdeu a visibilidade da alma, e agora ele passou a enxergar com o corpo físico. Está entendendo? Então, existem 3 tipos de visões: a visão do espírito, a visão da alma e a visão do corpo físico. Hoje, nós usamos a visão do corpo físico, mas Adão, antes do pecado, usava da alma, a visão da alma. Ele tinha que passar um teste para conquistar a visão do espírito. Ele não conseguiu. Ele perdeu essas 2 visões, a do espírito e a da alma, e regrediu para a visão do corpo, tá bom? Com a visão do corpo, nós podemos enxergar o que é natural, o homem, a natureza. Com a visão da alma, nós podemos enxergar anjos e outros seres. E com a visão do espírito, nós podemos enxergar Deus, tá bom? Nós podemos enxergar um reino mais elevado, tá bom, pessoal? Eu quero antecipar aqui também que Deus, às vezes, se materializa ou se humaniza em 7 formas, não é verdade? É por isso que existem os 7 Espíritos de Deus, como fala o Apocalipse e outros livros da Bíblia Sagrada. Não é porque existem diretamente 7 Espíritos, é porque Deus, às vezes, se humaniza, ou Deus usa 7 personalidades. E aí Deus consegue se encaixar em qualquer planeta, tá bom? Porque ele tem 7 personalidades. E aí, quando ele vem para o planeta Terra, ele toma a personalidade humana. É a forma dessa divindade, tá bom? Dessa divindade se materializar ou se humanizar. E Adão era totalmente diferente de nós, porque Adão, antes do pecado, ele conversava com Deus, tá bom? Ele conversava com Deus, literalmente. Um homem natural, como nós, não podemos conversar com Deus. O próprio Deus disse a Moisés: no dia que você ver a minha face, você morrerá. Você, Moisés, é um homem de Deus, mas não pode ver a minha face. Aí nós podemos observar que Adão era totalmente diferente, porque Adão conversava com Deus. O próprio Deus disse: o homem natural não pode conversar comigo cara a cara. E Adão conversava com Deus cara a cara. Isso significa que Adão não era como nós, ele estava acima da média, tá bom? Esse é um detalhe precioso, mas tem outros detalhes. Por exemplo, Adão era eterno, não é verdade? Adão comia
do fruto da árvore da vida. Nós não podemos comer do fruto da árvore da vida, mas Adão, antes do pecado, ele comia. O próprio Deus disse, de todas as árvores você pode comer, ou seja, de todos os frutos você pode comer livremente. Só não pode comer de um, que é o fruto do conhecimento, tá bom? Que o hebraico chama de figueira. Você não pode comer da figueira, mas você pode comer de todos os frutos, inclusive Adão. Você pode comer do fruto da árvore da vida, que na verdade era a videira, tá? Então, só resumindo aqui, o fruto da árvore da vida era uma uva e o fruto do conhecimento era uma figueira, tá bom? É só para nível de conhecimento, tá, pessoal? Baseado na história mais antiga do mundo, tá? Mas eu coloquei esses detalhes no meu livro, lá no meu livro tem todos os detalhes, tá bom? Acompanhando, com os versículos da Bíblia para você ter prova, né? Você tem que ter versículos para provar esses detalhes. E no meu livro, A Revelação de Gênesis, eu coloquei os textos, tá bom? E coloquei os versículos, né? Com os quais você pode provar a tese, tá bom? E realmente Adão era diferente de nós, porque ele era eterno. E nós, infelizmente, não somos eternos fisicamente, tá bom, pessoal? O próprio Deus disse, no dia que você comer, você morrerá. Ou seja, se você não comer, você não morrerá. Então, Adão realmente era eterno. E isto era especial, pessoal, porque Adão não ficava velho. Não, de forma nenhuma, tá bom? Ele não ficava velho. O fruto da árvore da vida, chamado de videira ou uva, dava a Adão um modelo de vida totalmente diferente do nosso. Observe que no Novo Testamento, no livro de João, capítulo 15, Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. Tá? Porque no Jardim do Éden tinha uma videira, que era a videira da vida. Mas Jesus é superior àquela árvore da vida. Tá bom? Uma vez que a árvore da vida do Jardim do Éden, ela dava uma eternidade para você. Uma eternidade equivale a 1 milhão de anos. Tá bom? É por isso que Deus vive de eternidade a eternidade. Tá bom? Jesus, ele não te dá somente uma eternidade. Jesus é o Pai da eternidade. Jesus te dá uma vida eterna, muito maior do que uma eternidade. Uma eternidade é 1 milhão de anos. Jesus te dá vida eterna, vida para sempre. Tá? O próprio Jesus falou, aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna. Então, é totalmente diferente de uma eternidade. Então, uma pessoa que come o fruto da árvore da vida vive uma eternidade, ou seja, vive 1 milhão de anos. Depois ele tem que voltar e comer do fruto da árvore da vida, senão ele vai ficar velho e acaba morrendo. Tá bom, pessoal? É por isso que ele tem que comer do fruto da árvore da vida. Só para você entender, existem 7 tempos. O Cronos, o Kairos, o Ainon, e aí você vai subindo, 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 até chegar no antemporal. Tá bom? Então, é gradual. Tá bom? Então você vai sair do tempo Cronos, vai entrar no Kairos, vai reinar com Cristo, tá bom? Vai passar por vários testes, e aí você vai continuar crescendo. Nós seremos como os anjos. Não é verdade? E aí os anjos trabalham para crescer, ministerialmente falando. Nós também, depois que sairmos da Terra, iremos para o planeta, né, da Nova Jerusalém, e lá vamos trabalhar constantemente para crescer. Nós vamos continuar crescendo, desempenhando cargos, reinaremos com Cristo. Reinar é trabalhar, é efetuar trabalho, tá bom? Então, a obra não vai parar aqui não. E também não vai parar depois que formos arrebatados. Aquela questão que as pessoas sempre falam que lá no céu é só glória, aleluia. Não, não tem nada a ver com isso não, pessoal. A Bíblia diz que lá é reino, tá? É um reino, com casas, com famílias, com muito trabalho para fazer, tá bom? Um reino que existe muitos detalhes. Tá? Vamos voltar ao assunto aqui, porque esse assunto aqui, olha, é sobre Adão. E a pergunta é a seguinte, Adão era como nós ou era diferente? Pessoal, totalmente diferente. Totalmente diferente. Adão, ele, por exemplo, conversava com os animais, tá bom? Ele conversava. Eva conversava com os animais, normalmente. Adão trabalhava com a questão do psicológico.
tá bom? Ele conversava através da telepatia. Ele observava o animal e sabia o que o animal desejava. Tá? Deus também, hoje, usa essa tecnologia espiritual. Não é verdade? Na verdade, nem é uma tecnologia. Isso aí é um caráter de Deus. Isso aí é um atributo da onisciência de Deus. Tá bom? A onisciência de Deus faz entender todas as coisas. Então, Deus entende o cântico de um pássaro, Deus entende o bate-palma das folhas, das árvores, quando elas estão, né, batendo palma para Deus. Então, assim, Deus entende, porque Deus é multisciente, tá bom? E Deus está acima de todas as coisas. Adão, no Jardim do Éden, também entendia os animais. Por isso que Adão era totalmente diferente de nós. Quando você, por exemplo, eu não tenho aqui, mas se você usar a Bíblia apologética, a Bíblia apologética. Se você abrir a Bíblia apologética no livro de Gênesis, você vai entender que o escritor tenta passar detalhes importantíssimos sobre Adão. Por exemplo, Adão talvez poderia ficar horas e horas no fundo do mar, pesquisando os animais para colocar o nome. Né? Adão também provavelmente precisava ir até o mar. Tá bom? E lá no Jardim do Éden não tinha mar. Ele precisava colocar o nome do golfinho, da baleia, etc. Então ele precisava se deslocar do Jardim do Éden até o mar Mediterrâneo, ou o mar Golfo Pérsico. Tá bom? E observe que o mar ficava longe. Como que Adão se deslocava para o mar? Ou através da translardação, que Deus translardava Adão de um lugar para o outro, para colocar o nome dos animais, ou talvez ele era um multisciente, né, o Adão. Ele conseguia ultrapassar os limites humanos e a sua mente poderia analisar o fundo do mar para colocar o nome dos animais. Tá bom? Adão também poderia fazer coisas que hoje não podemos fazer. Por exemplo, sair do jardim e pesquisar os animais selvagens, uma vez que no Jardim do Éden os animais eram domésticos. Tá? Então, existem esses detalhes aí que nós não temos. Somente um homem na Bíblia conversou com o animal, né? Que é o tal do Balaão. E o Nabucodonosor, que segundo a história, se transformou em um lobisomem, tá bom? Porque o próprio Deus disse que entregaria os animais na mão de Nabucodonosor. Até os animais do campo foi entregue na mão de Nabucodonosor. E para Nabucodonosor predominar sobre esses animais, ele primeiro teve que se transformar em um tipo de lobisomem, um monstro, não é verdade? Então você tinha que falar a língua dos animais para dominá-lo. E foi isso que aconteceu com Nabucodonosor, tá bom? Se transformou em um animal para conversar, para dominar os animais. É porque a Bíblia não fala, mas, tá bom? Lá no livro de Jeremias fala que Deus entregou os animais na mão de Nabucodonosor. Agora, o próprio Jesus falava com os animais, né? Jesus dava ordem, os peixes se aproximavam, Pedro lançava a rede e pegava bastante peixes, não é verdade? Então, Jesus tinha essa capacidade de conversar com a natureza, quieta, vento, para, mar, tudo obedecia à voz de Jesus, porque Jesus está acima da média, entende tudo, tá bom? Entende tudo, entende todos os idiomas de todos os animais, tá bom? Até daqueles animais pequenininhos que ocasionam doenças no corpo humano, tá bom? Aqueles animais, aqueles micróbios, aquelas doenças que estão no sangue. Jesus fala a língua desses animais. E aí, quando Jesus dá a ordem, a doença morre, a doença acaba, a doença some. Tá bom? Isso é legal. Então, aqui eu vou concluir, né, o vídeo dizendo o seguinte: Adão colocou o nome de vários animais, talvez de milhares ou de milhões. E Adão era muito sábio, muito sábio. Diz a história que ele escrevia, né, ele desenhava o animal e colocava o nome embaixo. Ele desenhava o animal. Então, naquele tempo já tinha uma forma de escrita dentro do Jardim do Éden. Uma vez que Adão estudava com Deus 6 dias por semana. Tomava aula 6 dias por semana. Tá bom? Só no sábado que Deus não ia à escola. Tá bom? Mas Deus dava culto. Deus dava aula 6 dias por semana. E segundo a história, 3 horas de aula.
Imagina Adão, que segundo a história passou 100 anos estudando, né? 6 vezes por semana, 3 horas por dia. Imagina, né, a carga horária de 100 anos. E aí você vai pesquisar a sabedoria de Adão, a inteligência de Adão, a capacidade intelectual de Adão, né, estudando com Deus, tá bom? E este Deus que eu estou falando, que conversava com Adão, não era um Deus teofânico, ou cristofânico, ou um Deus angelofânico, não. Era um Deus humanizado, uma vez que Adão estava capaz, uma vez que Adão tinha condições de conversar com Deus. Então, hoje nós conversamos com Deus, mas através de intermediário, né? Primeiro, nós precisamos ir até o Espírito Santo, o Espírito Santo vai até Jesus, e Jesus vai até Deus. Então, é por escala, tá bom? Hoje, por mais que você tente conversar com Deus, lá em cima, às vezes seria melhor você olhar para dentro de você, porque se Deus não estiver na tua vida, vai ficar difícil você olhar para cima. Então, eu sempre falo, é necessário você olhar para dentro de você. Se Deus não estiver dentro de você, é complicado você olhar para cima. Tá? Então, antes de olhar para cima, olhe para dentro de você. Né? Pesquise para ver se Deus está dentro de você, né? Através do seu Espírito. Preste atenção. Se o Espírito de Deus não estiver dentro de você, fica difícil você olhar para cima. Tá bom? Então, olhe para baixo, contemple o Espírito Santo dentro de você e depois vai ficar tão fácil de olhar para cima, tá bom? Porque esse Espírito Santo vai levar essas orações até Jesus e Jesus vai interpretar. O idioma de Deus está distante do nosso. Então esse idioma, essa tua lágrima, o teu choro, as tuas palavras, por mais bonitas que sejam, vão precisar de uma interpretação. E aí é isso que o Espírito Santo faz. Ele vai com o teu idioma e coloca diante de Jesus. Jesus vai interpretar esse idioma e vai levar até Deus. Deus vai interpretar esse idioma seu, que Jesus passou para ele, e vai te responder, tá bom? Eu quero louvar a Deus pela tua vida, que Deus te abençoe, tá bom? No nome do Senhor.